Você já conhece esse instrumento aqui? Ele faz parte da coleção neuropsicológica cognitiva, mas é um instrumento que é liberado para psicopedagogas, neuropsicopedagogas, você sabia? Esse aqui é o livro Memória de Trabalho. Ele é o número 4 da coleção. A coleção vem 4 livros e esse aqui faz parte também, ele é o número 4 da coleção. Se você não sabe do que eu estou falando, é dessa coleção aqui, ó, da Menon. Ou Menon, como você preferir chamar, tá bom? E este daqui avalia a memória de trabalho. Mas, Luana, o que é memória de trabalho? Sabe quando você vai ao supermercado fazer uma compra e que você tem que fazer aquele cálculo mental para saber quanto você tem que dar e o troco que você vai receber de volta? Ou seja, manipular as informações na mente? Então, quando você faz isso, você está usando a sua memória de trabalho. Ou quando você vai fazer uma receita de um bolo, até aquelas que você vê de última hora, você fala, nossa, eu não sei fazer um bolo sem leite. Você vê aquela receita ali de última hora, você tem que registrar essa receita a curto prazo para então colocar essa receita em prática. Quando você faz isso, você também está usando a memória de trabalho. Até aquela receita que você sabe há muito tempo, que nesse caso é a sua memória a longo prazo. É memória de trabalho também. Mas os nossos aprendentes, quem a gente avalia, seja você trabalhando em uma clínica, em um consultório, num local de atendimento, ou até a domicílio, já falei sobre o atendimento psicopedagógico a domicílio aqui no canal, ou se você é psicopedagoga institucional, enfim. E a gente sabe que os nossos pequenos também fazem o uso da memória de trabalho, principalmente na escola, quando a professora pede para abrir aquele livro de ciências na página 101 e responder a atividade 1 e 2. Então, ao fazer isso, eles estão também usando a memória de trabalho. Já quando eles chegam na escola, gente, para lembrar a sala que eles estão estudando, a cadeira, quando a sala ali tem um mapa da sala, né, onde cada um tem a sua cadeira certinha. Então, a gente sabe que a nossa memória de trabalho é muito importante em nossa vida, não é verdade? E para isso eu super recomendo este livro, que é o Memória de Trabalho da coleção Neuropsicológica Cognitiva. Vamos falar sobre ele hoje. Mas como é que este livro aqui, Luana, esse protocolo, este teste normativo, tá, gente? Claro que você também pode utilizar ele de forma qualitativa. Qual a diferença de teste normativo para teste qualitativo? Teste normativo é quando esse teste passou por uma pesquisa científica, passou por uma série de testes com crianças, e eles pegam crianças de escola pública e crianças de escola privada e faz tabelas com percentis para a gente basear nossa avaliação, tá? E citar, fazer a citação também nos nossos relatórios. Então, quando você utiliza um teste com base normativa, você está dando um peso a mais, um valor a mais para o seu relatório, tá? E qualitativo é quando você observa qualitativamente, ou seja, você não vai utilizar um padrão, uma tabela padronizada, tá? Com percentis, com média padrão, mas você vai utilizar o seu olhar clínico, o seu raciocínio clínico, ou seja, o que você observou durante essa atividade? Porque às vezes no teste a gente observa coisas específicas, mas durante a mesma atividade a gente observou, por exemplo, que aquela criança, ela segue um padrão específico de comportamento. Por exemplo, quando a criança vai utilizar determinado teste, ela estabelece na mente dela uma estratégia diferente, que não é a mesma estratégia que normalmente a gente observa com os outros pacientes. Ou você percebeu que essa criança distrai muito fácil na aplicação dessa tarefa. Então, todas essas observações é de forma qualitativa. Mas, Luana, como é que este teste aqui, ele avalia a memória de trabalho? Dentro desse livro, a gente vai encontrar 2 atividades, que com certeza você já deve ter ouvido falar, que é expande dígitos e expande blocos. Já escutou, né? A gente sabe que os cubos de Cosse é um investimento alto para quem está começando. Mas só passando rapidinho aqui neste vídeo para te dizer que tem como você criar os seus próprios cubos de Cosse de uma forma econômica sem perder a qualidade na aplicação. Mas calma aí, no final do vídeo você clica na descrição. Vamos continuar, porque esse vídeo vai te ajudar também. É através deste teste aqui que você vai avaliar, tá? Dentro deste livro aqui, tá bom? Esses 2 testes que eu comentei aqui para vocês, tá? O expande dígitos, com ele você vai observar a memória de trabalho auditiva. Então, o que vai ser avaliado dentro da aplicação da tarefa expande dígitos é a memória de trabalho auditiva. Já na expande blocos é a memória de trabalho visual, visoespacial. Entendeu? Então, é a memória de trabalho tanto auditiva quanto a visoespacial. Como é que funciona, então, o expande dígitos? O expande dígitos, você vai receber
uma tabelinha, tá? Uma sequência de números para você falar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Na prática, uma criança usa a memória de trabalho auditiva, por exemplo, na sala de aula, né, que é um contexto em que os nossos aprendentes vivem. Quando a professora, por exemplo, pede para esse aluno, pega o caderno, copie as instruções que eu vou colocar no quadro. Então, essa criança vai fazer uso da memória de trabalho auditiva, tá? Ou sabe quando a professora começa a fazer um ditado? Gente, a gente vai fazer um ditado aqui agora e você vai escrever palavra por palavra e depois separar as sílabas. Vamos lá? Vaca! Essa criança vai usar a memória de trabalho auditiva para fazer aquela atividade posteriormente, tá? Então, a memória de trabalho auditiva é muito importante para a alfabetização, para a consciência fonológica, cálculo mental e tudo mais. Agora eu vou falar para você quando essa criança utiliza a memória de trabalho visoespacial dentro desse contexto escolar também. A memória de trabalho visoespacial é a capacidade de manter, manipular imagens, informações dentro da memória especialmente. Então essa criança vai utilizar a memória de trabalho visoespacial quando, por exemplo, faz uma cópia da atividade que está sendo escrita na lousa, quando abre, por exemplo, um livro de geografia e dá de cara com mapas, figuras, charges, tá? Então, tudo isso é memória de trabalho visoespacial. Ou, por exemplo, quando essa criança lembra exatamente em que página do livro ela estava fazendo e realizando determinada atividade. Então, você já deu para perceber o quanto que é importante a memória de trabalho auditiva e visual no contexto escolar. Mas não é só isso, tá, gente? A memória de trabalho auditiva e visual é importante também na nossa vida, no nosso dia a dia também, de nós adultos, tá? E vamos para o livro agora. Como funciona essa atividade Expande Dígitos? Lembrando que quando você compra este livro aqui, você recebe, então, uma autorização para fazer o download dos registros, né, do caderno de aplicação. Então é nesse download que você faz que você recebe essas atividades que eu vou mostrar aqui agora, somente como exemplo, tá bom? E você faz esse download no site da Menon. Mas se você ainda não tem este livro aqui, clique no link, em um dos links que eu coloquei aqui na descrição, que tem onde você comprar esse livro aqui com preço muito bom e chega em segurança aí na sua casa. Então aqui está a tabela normativa, tá? Que é depois que você faz a aplicação da atividade, você vai precisar consultar essa tabela normativa de acordo com a idade, de acordo com se é escola pública ou privada, para utilizar então o percentil para mencionar no seu relatório, tá? Eu deixo tudo grifadinho, as principais informações. Aqui, por exemplo, gente, é a parte da aplicação da tarefa Expande Dígitos. Então, como é que funciona? Você vai falar para o aprendente, de acordo com o que está escrito aqui. Então, se aqui está 2 e 4, nada mais, nada menos do que você vai falar para ele assim, ó. 2, 4. Primeiro você vai explicar as instruções direitinho para esse aprendente, tá? Você vai falar a ordem e ele vai repetir, ou ela. Então, você vai falar 2, 4. E esse aprendente vai ter que responder 2, 4 na mesma ordem, tá? Aí vamos para o mais difícil aqui, por exemplo. Você vai falar 5, 2, 1, 8, 6. Você percebeu que eu dei uma pausa no meio? Ou seja, eu agrupei esses números. E isso não pode acontecer, tá? Então, você não pode falar para esse aprendente 5, 2, 1, 8, 6, 9, por exemplo. Você não pode falar dessa forma. Por quê? Porque isso vai facilitar a memorização dele, né? Ou seja, o uso da memória de trabalho, tá? E não condiz com as instruções de aplicação do teste. Então, você vai ter que fazer um esforço para falar esses números sem agrupamentos. Ou seja, 5, 2, 1, 8, 6. 3, 8, 9, 1, 7, 4. 7, 9, 6, 4, 8, 3. Aí ele vai repetir, né, gente? 7, 9, 6, 4, 8, 3. Você não pode falar nem muito rápido e nem muito devagar também. Você vai ter que usar um tempo essencial para essa criança poder memorizar, mas sem facilitar muito e nem sem dificultar muito, deu para entender, né? Então essa é dessa forma que é a aplicação Expande Dígitos. E tem também a aplicação Expande Dígitos na ordem inversa, que agora ele vai precisar manipular a informação que você passou e você vai avaliar a memória de trabalho auditiva de uma forma um pouco mais complexa, um pouco mais difícil agora. Então, quando você fala 9 e 5, esse aprendente vai ter que responder para você 5, 9. E você vai explicar antes, certo? Você também vai ter que usar o critério do interrompimento. Ou seja, se você percebe que existe duas linhas para a mesma quantidade de números, não é? Então, se um ele errou, você fala o outro, ele acertou, aí você segue. Se agora, na primeira linha, que contém 3 números seguidos, ele acertou, e ele acertou
a segunda você segue. Aí vamos seguir aqui somente para a instrução. Você tem que usar o critério de interrompimento somente quando essa criança errar 2 sequências seguidas na mesma quantidade numérica, entendeu? Então, se essa criança errou a sequência de 4 números e errou a segunda sequência de 4 números, agora você pode interromper, que você já aplicou o teste da forma correta. Então, aqui está a tabela normativa, tá? Que é depois que você faz a aplicação da atividade, você vai precisar consultar essa tabela normativa de acordo com a idade, de acordo com se é escola pública ou privada, para utilizar então o percentil para mencionar no seu relatório, tá? Eu deixo tudo grifadinho, as principais informações. Então, por exemplo, o leitor pode consultar o capítulo 9 e 10, que inclui as instruções de correção e de consulta às tabelas de normatização. Então, essa daqui, por exemplo, é uma das tabelas de normatização, tá? E sucesso na sua aplicação, sucesso na sua correção também. Eu imagino que esse vídeo te ajudou muito, gente. Então, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que vão ajudar bastante, tá? Deixa o like aqui neste vídeo também para fortalecer o meu trabalho. E um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe cada um de vocês.